O tema deste vídeo é: por que uma grande parcela dos brasileiros apoiam golpistas? Onde neste vídeo de Antônio Carlos Costa, onde ele vai pautar em 5 principais pontos centrais. São eles: o medo e a invasão do comunismo, as insatisfações com crises políticas e econômicas, o apoio das elites, a promessas de moralização e ordem e a tradição de impunidades e anistia. Então, achei muito interessante e relevante esses 5 pontos pautado pelo Antônio Carlos Costa, onde também irei contribuir e reforçar alguns pontos citados por ele, onde vou trazer dentro do contexto histórico informações e muitos conhecimentos do tema abordado. Primeiro que tudo, vamos assistir ao vídeo. Por que, afinal, parte do povo brasileiro apoiou golpes e tentativas de golpe ao longo da nossa história? A resposta passa por 5 pontos centrais. Primeiro, o medo do comunismo e da desordem. Foi assim em 1964. A população foi levada a crer que João Goulart entregaria o país ao comunismo. Esse pavor, alimentado por empresários, pela imprensa e por setores da igreja, empurrou multidões para as ruas nas chamadas marchas da família. Eu estou aqui olhando para um lado, para o outro, com medo de alguém levar o meu celular e sair correndo. Mas vamos lá, estou aqui em plena Rio Branco e me deu vontade de falar. Vamos lá. Segundo, a insatisfação com crises políticas e econômicas. Inflação, desemprego, corrupção, instabilidade. Sempre que a democracia enfrenta dificuldades, aparece alguém vendendo a ideia de que apenas um golpe pode salvar a nação. É incrível isso. E não é privilégio só do Brasil, não. Isso aconteceu em outros países. Terceiro, o apoio das elites. Banqueiros, industriais, parte da imprensa e da classe média deram sustentação a rupturas institucionais. Esse aval das classes dominantes moldou a opinião pública e deu aparência de legitimidade a golpes militares. Quarto lugar, a promessa de moralização e ordem. Golpistas se apresentam como salvadores da pátria. Sempre assim, em todo mundo. Prometem eficiência, honestidade e disciplina. E seduzem aqueles cansados da política democrática. Mesmo que o preço seja a perda de direitos. Mesmo que o preço seja ser transformado em gado. Quinto, a tradição de impunidade e anistia. No Brasil, quase nunca se puniu golpistas. Essa cultura de indulgência ensinou ao país que atacar a democracia não traz consequências sérias. Por isso, em diferentes momentos, parte do povo brasileiro apoiou os golpistas. Não porque o autoritarismo seja a melhor resposta, mas porque foi manipulado pelo medo, pela frustração, pela propaganda e pela certeza de que a impunidade reinaria. E a lição que precisamos aprender é clara. Toda vez que a sociedade apoia um golpe, a democracia é a grande vítima. Outra lição importantíssima: quando, em nome da segurança, abrimos mão da liberdade, ao fim e ao cabo, ficamos tanto sem liberdade quanto sem segurança. Esse primeiro ponto citado por ele, o medo e invasão do comunismo, esse foi o ponto principal usado e manipulado por muitos golpistas durante vários períodos da política brasileira. Primeiramente, tivemos como base o comunismo, onde Getúlio Vargas, no seu segundo golpe de Estado, usou o comunismo para poder continuar no poder, onde ele dizia que o comunismo iria invadir o Brasil e tornar o Brasil em um país comunista. Caso, se ele saísse do poder, os comunistas iriam invadir o Brasil. Então, através dessa mesma história de dizer que o comunismo iria chegar no Brasil, fez com que ele continuasse no poder pela terceira vez, onde deu início ao chamado Estado Novo, que foi a ditadura varguista. Então, a ideia de que o comunismo iria invadir o Brasil como justificativa para dar golpe foi no governo de Getúlio Vargas. Também teve outros governos que foram rotulados como comunistas,
onde estavam conspirando contra o Brasil para a invasão do comunismo no país. Um deles, como vítima, foi João Goulart, onde foi impedido pelo exército de assumir o poder, onde foi acusado de conspirar contra o Brasil de uma invasão do comunismo, onde ele iria transformar o Brasil em um país comunista. E mais uma vez, através dessa mesma justificativa, ele foi exilado e impedido de assumir o poder, já que ele tinha sido eleito pelo povo democraticamente e pelo voto direto, onde o exército, junto com os militares, subiram ao poder, onde governaram por 21 anos. E, atualmente, nós tivemos novamente essa mesma justificativa, onde o Brasil iria virar uma Venezuela comunista, pelos os bolsonaristas, claro. Primeiramente, esse termo de comunista só é uma ideia, uma teoria. Na prática não funciona. É uma utopia. Na verdade, nunca tivemos no mundo uma experiência comunista de fato. Já tivemos, em algumas repúblicas de alguns países do passado, uma experiência socialista e não comunista. Então, essa ideia de dizer que o Brasil vai virar uma Venezuela, isso é muito antigo, desde o governo de Getúlio Vargas, que já existia. E outra, a Venezuela nunca foi comunista. Então, aqui é mais um erro de dizer que a Venezuela é comunista. É engraçado que essas pessoas retardadas nem sabem o que é o comunismo de fato. Outro ponto que ele também citou dentro desse mesmo contexto da ideia de um comunismo pelos golpistas é a Igreja Católica Cristã. Também ela tem um papel fundamental dentro da política. Exemplo disso, tivemos a Igreja Católica Apostólica Romana, que se aliou ao exército, aos grandes proprietários de terras, ou seja, os cafeicultores que eram escravistas, e a Marechal Deodoro da Fonseca, que era militar. Com todo esse apoio, conseguiram dar um golpe em Dom Pedro II. Outro momento em que a religião se vinculou diretamente à política foi no chamado movimento integralista ou integralismo. O integralismo foi um partido e movimento político surgido no Brasil na década de 1930, especificamente em 1932, influenciado pelos ideais e práticas fascistas da Itália, que se desenvolveram na Europa após o fim da Primeira Guerra Mundial. O movimento de extremista direita foi fundado com o nome de Ação Integralista Brasileira, AIB, em 1932. Quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro. O tema do integralismo, Deus, Pátria e Família, serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou conhecido como fascismo brasileiro. A palavra Deus indica a influência religiosa cristã, estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o cimo da estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já que era Deus que dirigia o destino dos povos. A pátria era definida pelos integralistas como nosso lar. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território, principalmente como uma contraposição à divisão da sociedade em classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade por meio da constituição de um Estado integral, que harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. Por fim, temos a família,
como a menor unidade de organização social dentro da proposta integralista. A família seria o início e fim de tudo, a garantia da manutenção da tradição veiculada por essa forma de organização social. Assim, podemos caracterizar o integralismo como um movimento nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado em preceitos religiosos, cabendo ao Estado manter a unificação integral da sociedade por meio da coerção. Os defensores do integralismo pregavam que toda ação social e política deveria ser baseada na fé católica cristã e rejeitavam a separação entre Igreja e Estado, argumentando que o catolicismo deveria ser proclamado a religião do Estado. Observem que a história sempre está se repetindo, que a mesma ideia do movimento político da extrema-direita brasileira fascista, junto com a Igreja Católica ou cristã, que é o cristianismo, hoje se repetiu ou se repete com a chegada do bolsonarismo no poder. Veja que a Igreja cristã, seja ela protestante ou católica, não importa. Veja que a Igreja cristã é a chave principal para movimento como este, baseado no fascismo italiano, pudesse dominar e tornar um Estado teocrático brasileiro, que até hoje a Igreja cristã brasileira luta para isso, tornar o Brasil um Estado dominado e autoritário pela Igreja cristã. Durante a ditadura militar, a Igreja Católica Cristã ficou dividida, metade apoiava, metade não, principalmente o alto clero, que se aliou à ditadura militar. Um deles foi o pessoal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde a maioria desses bispos apoiaram a ditadura. Também tivemos movimentos católicos religiosos cristãos, principalmente movimentos da classe média, como foi o caso do TFP, Tradição, Família e Propriedade, onde esse movimento liderados por pessoas da classe média cristã, ou seja, por fundamentalistas cristãos, que apoiavam a ditadura abertamente, onde esse movimento liderados por cristãos da classe média, os argumentos eram os seguintes: era o temor ao ateísmo vinculado ao comunismo e também tinha a frente de preservar a propriedade privada, que estaria ameaçada por movimentos subversivos. A TFP é uma entidade católica leiga de perfil conservador que vem participando da vida política do país, com auge no período da ditadura civil-militar. Esse movimento foi um dos responsáveis pela organização das marchas da Família com Deus pela Liberdade, movimento que conclamou o golpe orquestrado por políticos e militares contra o então presidente João Goulart. Durante todo o período ditatorial militar, a TFP apoiou o regime, que via como uma proteção contra o comunismo. A organização articulou diversas campanhas com conotação política e religiosa. Em 1966, por exemplo, coletou assinaturas contra o divórcio e em 1968, pela expulsão da Igreja Católica dos padres considerados comunistas. Apesar de menos significativa, a TFP voltou a aparecer recentemente no campo político, se posicionando contra questões como os direitos LGBTs e a descriminalização do aborto.
Durante 3 semanas, com grande, enorme repercussão, o Fantástico mostrou a reação do norte fluminense contra a onda de moralismo comandada por alguns padres que seguem a orientação do bispo de Campos. Mostrou também que esta onda de moralismo está ligada às ideias da TFP, Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, que atua em todo o Brasil e já foi exportada para a América do Sul e os Estados Unidos. E cumprindo a obrigação sagrada, nem sempre bem entendida e respeitada de informar, mostramos a opinião de insuspeitos líderes da arena, padres, teólogos, gente do povo, que se dispuseram a falar sobre a questão. E por essa mesma sagrada obrigação de informar, colocamos o programa à disposição inclusive dos defensores da TFP, mas inutilmente. O bispo de Campos distribuiu um edital, mas nós vivemos de som e imagem, e um longo documento escrito não é exatamente a informação adequada a um veículo como a TV que se colocou à disposição do bispo. Em artigo que mandou publicar esta semana em jornais de todo o Brasil, a TFP, em tom sereno que contrasta com as ameaças anônimas pelo telefone, ameaças que em princípio resolvemos encarar como trotes ou brincadeiras de mau gosto, a TFP se defendeu e acusou. Diante das circunstâncias e do critério do balanceamento das informações, e nunca por temor às ameaças, vamos resumir para vocês o documento que a TFP mandou publicar esta semana. A TFP diz que tem sido apresentada como exacerbadamente direitista e atribui isso a uma versão fantasiosa de quando em quando levantada pela esquerda e sempre retrucada com êxito pela entidade. 2. Ao longo de todos esses anos de ação, diz o documento, a TFP tem apenas refutado as doutrinas que o comunismo internacional tenta obstinadamente inocular no país. 3. A organização garante que tem se situado sempre num plano exclusivamente doutrinário e que um de seus pontos de honra está em que se reconheça o caráter cristamente legal, ordeiro e cordial dessa atuação. 4. A TFP afirma que esse estilo de ação, exemplarmente legal e ordeiro, é comprovado por 1973 ofícios de felicitações enviados por delegados, prefeitos e outras autoridades do país. 5. Ao se empregarem na campanha contra a infiltração doutrinária do comunismo, diz a TFP, todos os seus adeptos estão cumprindo um dever de consciência, defendendo a pátria e a civilização contra o mais radical, violento e implacável adversário. 6. O documento esclarece também que a ação da TFP tem procurado cumprir, na esfera privada, um preceito básico da Lei de Segurança Nacional, o de que toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional nos limites definidos em lei. 7. A TFP afirma que a infiltração do comunismo na igreja se tem feito sentir de modo notório e que por isso é explicável que elementos da chamada esquerda católica se ponham contra a organização, animados pelos ressentimentos da unilateralidade. 8. A TFP defende o bispo de Campos, Dom Augusto de Castro Maia, dotado, segundo o documento, de inteligência, cultura e personalidade que lhe valeram renome nacional e internacional, e diz que ele não pode ser tido como mera marionete nas mãos da TFP. 9. O documento faz uma pergunta: onde está a falta de caridade cristã? Em apontar o perigo que ameaça a igreja e alarma os bons católicos, ou pelo contrário, em cruzar os braços diante dele? 10. Finalmente, um apelo da TFP: não nos julguem sem nos conhecer. Também tivemos, dentro desse mesmo contexto, como já citei acima, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi um movimento liderado por líderes religiosos cristãos e por líderes políticos cristãos, onde, em resposta da suposta ameaça do comunismo e ao ateísmo, convocaram a população cristã para protestar contra essa suposta ameaça comunista e ateísta.
19 de março de 1964. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. As mais de 100 entidades civis envolvidas foram coordenadas pela União Cívica Feminina, fundada em 1962 por mulheres de empresários e militares paulistanos, e também pela Campanha da Mulher pela Democracia, fundada no Rio de Janeiro por padres católicos e esposas de empresários cariocas. A organização das entidades era apoiada financeiramente pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, entidade fundada e mantida por empresários paulistas e cariocas, que recebia também dinheiro do governo dos Estados Unidos e era presidida pelo general Golbery do Couto e Silva. Com as informações reunidas pelo IPES, o general Golbery criou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que ele mesmo dirigiu entre 1964 e 1967. A organização da marcha teve apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que não foi, mas mandou a mulher dele, Leonor Mendes de Barros, como representante. Os historiadores atribuem à Marcha da Família com Deus pela Liberdade a legitimação popular do golpe militar que viria em 31 de março daquele ano. Na passeata, cartazes contra o comunismo ateu pediam democracia, liberdade e um governo cristão. Depois de circular pela cidade, a marcha chegou à Catedral da Sé, onde havia sido montado um palanque. Os jornais apoiavam abertamente a mobilização contra o governo e avaliaram o público em 500 mil de pessoas. Segundo as manchetes, uma aglomeração jamais vista em São Paulo. O palanque em frente à catedral ficou cheio. Estavam lá padres, deputados de partidos de oposição, como o PSP, o PSD e a UDN, a primeira-dama do Estado, Leonor Mendes de Barros, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade. Todos discursaram contra o presidente João Goulart e o cunhado dele, o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul. Para os oradores, os dois queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil, e contra isso foi pedida a intervenção das Forças Armadas. A marcha na capital paulista inspirou outras, pelo interior do estado e em outros estados brasileiros, mas quando elas se realizaram, os militares já haviam ocupado o poder. Foram marchas de comemoração, como a do Rio de Janeiro, que reuniu um público calculado pelos jornais em 1 milhão de pessoas, saudando a vitória da democracia contra o comunismo graças à ação dos militares, que após o golpe instalariam uma ditadura de 21 anos no Brasil. Então, quando nós observamos e estudamos o contexto histórico-religioso dentro da história da humanidade, a religião sempre esteve ligada diretamente dentro do contexto político. Isso desde as primeiras civilizações complexas, como a hinduísta, a mesopotâmica, a egípcia, a pérsia, a hebraica e por aí se vai. E, principalmente com a chegada do cristianismo e do islamismo, aí que a situação foi devastadora, onde essas duas religiões monoteístas abraâmicas, através dos seus militarismos expansionistas e da espada, destruíram povos, civilizações e nações para poder implantar seus ideais dogmáticos religiosos através da política e da teocracia.
O que nós temos hoje acontecendo no contexto político e religioso da história contemporânea é fruto diretamente do passado. A história é tão verdadeira e correta que hoje estamos passando e vivenciando o que aconteceu lá no passado. A tentativa de um golpe por extremistas de direita vinculados com as igrejas cristãs. A história não mente, não é um conto de fada, ela é real. Aí está a prova viva do que nós estamos vivenciando hoje, o mesmo que aconteceu no passado. Só ressaltando, esses falsos moralistas fascistas, políticos e religiosos cristãos usam o nome como Deus, pátria, família, liberdade, amor cristão, defensores da moralidade, para convencer a população, alienar, manipular massas, para poderem ganhar força das massas e instaurarem seus regimes autoritários, suas ditaduras vinculadas a teocracias, que é outro regime autoritário com base religiosa. São eles mesmos que vão causar desordem, a perseguição, o ódio, a exclusão e o sangue derramado. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.